Se eu te perguntasse qual a tua maior insegurança hoje, tu saberia responder? Eu tô te perguntando isso porque eu demorei muitos anos para entender que as principais escolhas minhas ao longo da minha vida, os meus medos e algumas até dificuldades que eu sempre tive, elas estão diretamente ligadas à minha insegurança. E hoje, com os meus 34 anos, ela ainda aparece em diferentes áreas da minha vida. Primeiro é importante a gente deixar claro que as questões de insegurança, elas são geralmente ligadas à nossa infância. Em muitos casos, elas surgem através de críticas muito constantes e muito duras, comparações entre irmãos, um excesso ali de cobrança, uma falta de validação, ou até mesmo em situações onde a criança acha que ela nunca é boa o suficiente. É claro que isso nem sempre é ali mostrado de forma explícita. São pequenas ações, pequenos acontecimentos, pequenos momentos ao longo da nossa vida que a gente vai ali, de certa forma, absorvendo e transformando em algo muito maior. Eu vou confessar aqui para vocês que eu me descobri ou eu me reconheci uma pessoa insegura quando eu comecei lá, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a namorar o meu marido, onde eu senti que eu era insegura. Eu comecei a perceber e até eu tive maturidade de entender que algumas questões, né, que eu precisava de algumas validações, ou até mesmo a questão de ciúmes, elas tinham todo um núcleo, né, uma raiz. E a raiz do problema era a minha insegurança. E aí eu falo para vocês que eu fui madura porque eu percebi que eu precisava trabalhar aquelas questões dentro de mim se eu quisesse manter aquele relacionamento. E aí eu pergunto para vocês, eu fiz o quê? Terapia. Eu comecei a fazer terapia, inclusive eu faço terapia há mais de 8 anos, né? Há uns 8 anos, mais ou menos. Que foi quando eu comecei a trabalhar. Eu faço terapia, inclusive, com o mesmo terapeuta, tá? Há 8 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar algumas questões relacionadas à minha insegurança e algumas outras questões pessoais, né? Não fui só trabalhar somente essa questão da insegurança. Desde que eu vim morar fora, eu moro fora do Brasil fazem mais de 2 anos, eu percebi que eu sou extremamente insegura para aprender um novo idioma. Ou seja, despertou em mim uma insegurança no quesito aprendizagem. Por quê? E aí é algo novo para mim, tá? Vou confessar para vocês. Porque eu sempre fui uma ótima aluna, desde lá da escola até a faculdade, eu sempre tirei notas maravilhosas. E quando eu vim para cá, e aí tu tem que aprender, tu te sente um bebê, né? Quando tu mora fora do Brasil. Eu morei 2 anos na Irlanda e agora eu tô quase 2 meses morando na Itália. É a aprendizagem de um novo idioma. Então, tu é um bebê, tu não sabe falar nada. Então, eu comecei a sentir algo muito novo em mim, que era a aprendizagem de um novo idioma. E toda essa questão, assim, de insegurança, de falar, né, da gente se expor, ela prejudica muito a aprendizagem de um novo idioma. Quem mora fora sabe exatamente, ou quem está em processo de uma aprendizagem de um novo idioma, sabe exatamente do que eu estou falando. A gente precisa se expor para aprender esse novo idioma. E quando a gente não se expõe, seja por insegurança ou por qualquer outro motivo, isso vai retardar um pouco a nossa aprendizagem. E isso também está ligado ao perfeccionismo, tá? Eu nem vou falar muito sobre isso aqui, até eu posso fazer um vídeo trazendo muita questão do perfeccionismo, que é uma característica minha, tá? Então, o que acontece? Eu, além de ser insegura, eu sou perfeccionista. Estou melhorando bastante nesse sentido. Mas, às vezes, eu prefiro não falar do que falar errado. E isso é péssimo. Isso não ajuda em nada na aprendizagem. Porque a gente sabe que ninguém aprende somente no acerto. A gente aprende, às vezes, muito mais quando a gente erra. Um outro ponto que eu queria falar aqui para vocês é a questão da insegurança para nós, mulheres. É um pouco diferente. Por quê? Porque a gente cresceu, né, numa cultura de comparações. Então a gente sempre tem aquela comparação de aparência, de produtividade, de carreira, de relacionamento, de corpos. E aí quando a gente está nessa constante comparação, é muito mais fácil a gente acreditar que a gente está ficando para trás de alguma forma.
Eu sempre falo aqui, eu trago, né, alguns pontos na questão das redes sociais. Eu utilizo rede social, eu crio conteúdo no meu Instagram também, enfim. Só que eu também vejo o lado de que as redes sociais, elas instigam muito essa comparação, né? Não só entre as mulheres, a comparação de modo geral. Então, isso acabou ficando mais aflorado e despertando também mais insegurança nas pessoas, porque elas vão lá e olham o recorte, né? O recorte do Instagram, da vida, da fulaninha, que tem isso, tem aquilo, e tem um relacionamento maravilhoso. E aí, na verdade, quando vê, não é, né? É só um recorte ali da vida dela. E a gente acaba ficando mais frustrado e mais insegura em relação à nossa própria vida. Mas aí vocês podem me perguntar, Thaís, e como que a gente trabalha a insegurança? É claro que aqui só um adendo, tá? Eu não sou da área da psicologia, enfim, eu só vou falar questões, experiências que eu tive e opiniões minhas sobre esse assunto e até dicas de como eu faço. Mas eu faço sempre orientada pelo meu psicólogo. Já vou chegar nessa parte aí. Bom, e aí como primeiro ponto eu queria trazer aquele famoso vai com medo mesmo. Eu acho até que dá certo, tá? Porque a gente tem uma sensação muito legal quando depois, né, quando a gente realizou aquilo. Vou dar um exemplo muito rápido para vocês. Quando eu morava na Irlanda, às vezes tem que resolver burocracias, né? E eu lembro uma vez que eu fui no banco e eu precisava resolver alguma coisa que eu não vou lembrar o que era agora exatamente. Mas eu tava, assim, super insegura, super ansiosa. Meu Deus, e se ele falar não entender nada? E se não sei o que e tal? E aí eu cheguei lá, expliquei pro cara. É claro que a Irlanda é um país que tá muito acostumado com imigrante, então eles são meio preparados para isso. Eu cheguei lá, falei, o cara ligou, resolveu. Inclusive, eu lembro que ele perguntou para mim, tu quer falar no telefone com a pessoa ou tu quer que eu faça? Eu falei, não, pode falar tu, porque, né, telefone é um pouco mais difícil. E eu lembro que eu saí de lá com um problema resolvido. E quando eu saí de lá, foi uma sensação, assim, ó, de vitória, sabe? Eu me senti muito bem, eu me senti muito vitoriosa mesmo, assim. Não tem outra palavra para falar. Porque eu tinha resolvido um problema que eu estava tendo burocrático, de banco, enfim. E que eu estava muito insegura de fazer aquilo, mas eu saí de lá e resolvi. Então, eu acho que até funciona, né? Quando a gente fala, vai com medo mesmo e faz. Mas, como eu falei antes, eu sempre acredito nos profissionais especializados para trabalhar essas questões. E que são, né, os psicólogos. Então, eu acho que a terapia, ela ajuda muito nessa questão. Exercícios, né, de escrita. Eu faço muito exercício de escrita, orientada, né, sempre pelo meu psicólogo. Inclusive, eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores, vou deixar aqui linkado para quem quiser ver. Mas eu acho que a verdade é que não existe uma receita de bolo. Porque cada pessoa é singular, cada pessoa tem a sua história de vida, tem o seu repertório, tem as suas experiências diferentes, as suas feridas são diferentes. E é por isso que eu acredito tanto nos profissionais qualificados. Porque o que pode eu estar falando aqui que deu certo para mim, não dá certo para ti que está me assistindo. Então, um profissional qualificado, ele vai sempre olhar o teu ponto de vista, olhar a tua particularidade. Bom, então é isso. Esse vídeo eu resolvi gravar mais para falar sobre insegurança. Eu gosto muito de trazer vídeos de coisas que eu estou vivendo no momento. Eu vivo na insegurança, principalmente na relação aí de aprendizagem de um novo idioma. Fazem mais de 2 anos que eu estou exposta, né, a essa minha insegurança e estou tentando trabalhar com ela de diversas formas. Então foi esse o principal motivo de eu falar para vocês um pouco sobre a insegurança, para eu trazer um pouco o meu relato, para te fazer pensar sobre esse assunto. E também, quem sabe, é fazer tu olhar aí para as tuas inseguranças com um pouquinho mais de gentileza. Então é isso, um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.